Boa noite a todas e todos, bom dia, boa tarde para aqueles que estejam vendo esse vídeo num outro horário. Eu me chamo Pablo Rodrigues, sejam bem-vindos ao História contra Pelo 2. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, que é muito importante, e também ativa o sininho, tá? Que vai trazer para vocês novos vídeos desse canal. Hoje nós vamos falar sobre quilombos e a importância que essas formações sociais, políticas e militares tiveram no seu papel de resistência ao colonialismo ibérico, não só no Brasil, o colonialismo português, mas também na América Espanhola, tendo em vista que outras organizações também se transformaram em lugares para a resistência dos negros. Na América Espanhola, nós tivemos ali na região do Caribe, por exemplo, os cimarrones, os palenques e tantas outras denominações que são parecidas aí com o que é o quilombo no Brasil. O quilombo, que é uma palavra de origem africana, ligada aos povos de origem banto. Bom, o mais conhecido é o Quilombo dos Palmares no Brasil. Ele durou quase um século de existência, teve quase um século de existência, de 1590 a 1695, quando foi a morte de Zumbi dos Palmares. O líder, anteriormente, quem era o líder era Ganga Zumba, o seu tio, que foi envenenado, depois que ele travou uma guerra com os colonos, enfim, com as lideranças que estavam no poder na época, e ele foi traído, né, porque ele tentou ali fazer um acordo amistoso e logo em seguida ele foi envenenado e morreu. Então Zumbi assume esse papel de liderança dentro do Quilombo dos Palmares. Ele foi o maior quilombo, surgiu na região do Alagoas. Algumas historiadores e historiadoras trazem a evidência em relação ao Quilombo dos Palmares. No caso, vocês podem procurar o livro da historiadora Mari Del Priore, que fala sobre a história do Brasil. É uma breve história do Brasil e tem um capítulo, o capítulo 5 ou 6, se não me engano, fala sobre os quilombos, que eles aconteceram em várias regiões do Brasil, não só no Alagoas, onde foi o Quilombo dos Palmares, mas também no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, enfim, na região das Minas. Porque é um ponto importante de se falar sobre não só os quilombos, mas também as várias formas de resistência ao colonialismo, ao antigo sistema colonial, como no caso das revoltas indígenas, ou no caso das fugas, das mortes dos senhores de engenho, senhores de escravo, que seja, muitas das vezes, os fenômenos, os fatos, eles se dão através de fatos sucessivos no tempo, diacrônicos, uma história linear, onde há uma progressão, e muitas das vezes não se colocam os momentos de tensão, de embate, de combates, e se silencia o papel desses sujeitos sociais, no caso dos indígenas, dos negros, enfim, das mulheres negras também, nesses processos históricos. Então deixam sempre a esses sujeitos históricos o papel da passividade, da morosidade diante dos conflitos. Tudo bem? E aí, essa questão é muito importante, porque até hoje, na sala de aula, enfim, nós temos professores que muitas das vezes fazem essa disputa de narrativa, mas os currículos são tradicionais. Eles vêm um currículo para a gente justamente baseado nessa historiografia tradicionalista, enfim, muito política e factual, sem abordar aí essas questões que eu já coloquei para vocês aqui nesse vídeo. Então, e aí falar que dentro desses quilombos eram formas de organização social, tudo bem? Tinham seus papéis ali também dentro da divisão interna do trabalho. As mulheres cumpriam um papel tradicional, sobretudo na questão ligada à confecção dos utensílios de cerâmica, de argila, também a confecção das roupas, né, a questão têxtil, e na questão das funções religiosas. Elas cumpriam um papel religioso dentro desses quilombos, né? E aí faziam ali os amuletos, faziam ali os rituais junto dos homens, né? Do perfil masculino dentro do quilombo, para que eles pudessem ir à guerra, né? No combate contra o homem branco e todos os outros inimigos rivais.
A outra questão que eu gostaria de colocar também é a questão de que se o quilombo ele poderia ser considerado uma nova forma de sociabilidade, ou até um novo modo de produção. Por quê? Naquele momento, no Brasil, alguns autores defendiam que havia feudalismo, completa viagem, mas enfim, tem gente que defendia, capitalismo, e outros defendem que, como o próprio Jacob Goreni, que havia um escravismo colonial no Brasil. Então, o Gorender não avança na tese de que os quilombos fossem uma nova forma de sociabilidade, mas traz aí a questão da resistência a esse escravismo colonial. E dentro desses quilombos havia a questão do próprio papel comunitário que existia, né, dentro dessa forma de organização social. Então, diferente do que era no escravismo colonial, onde o escravo era tratado como mercadoria, era coisa, objeto, não tinha alma, enfim, todo aquele papel que a Igreja Católica cumpriu dentro do sistema de colonização. Dentro ali dos quilombos, eles tinham um novo papel social, e os valores da comunidade eram os valores que eram respeitados, beleza? Uma outra questão que eu gostaria de colocar também sobre isso é em relação à existência, né, desses quilombos com essa nova forma de organização. Ou seja, não existiu só no Brasil, como eu já disse, existiu em outros cantos da América Espanhola e existiu inclusive na África. Porque as pessoas acham que, no caso, quando começou o tráfico transatlântico, e foi esse tráfico negreiro do século XVI até o final do século, até a meados do século XIX, quando foi proibido o tráfico transatlântico em 1850, que na África não existia resistência, que lá os líderes, os governantes africanos praticavam formas de escravidão, e de fato praticavam formas de escravidão, mas completamente diferentes do que o colonizador europeu adotou nas Américas, por exemplo. Então, que não houve qualquer forma de resistência, é mentira. Então, assim, historiadores africanos, historiadores que também estudam história da África no Brasil, já refutaram essa questão. E existiam formas de quilombo também na África, ok? Beleza? Então, eu gostaria de falar, assim, que a história, todos os vídeos que vocês veem aqui na História Contra Pelo, eles seguem uma linha política bem clara, tá? Ideológica, política, enfim. E a história, ela é uma ciência produtora de narrativas. E essas narrativas, muitas das vezes, são feitas pelos vencedores, né? Aqueles que são derrotados em combate, aqueles que são silenciados no processo, ocultados, eles são ocultados de uma maneira geral. Isso faz parte do nosso inconsciente coletivo, da formação da nossa memória nacional, da nossa memória coletiva. Então, a história, ela é produtora dessas narrativas. E os professores, os historiadores e todos aqueles que fazem parte dos movimentos sociais mesmo de educação ou não, têm o papel de disputar essas narrativas e colocar outras formas de fazer história, com novas metodologias, novos objetos de estudos, e esse vídeo hoje vai nessa direção também, segue essa linha, assim como os outros que já passaram, mas falar sobre a questão dessa importância dos quilombos, desde a resistência ao colonialismo ibérico até novas formas de sociabilidade que possam vir a surgir e que existem até hoje, né? Nós temos a educação quilombola, leis na nossa Constituição de 1988, enfim, é isso. Se inscreva no História Contra Pelo, sou Pablo Rodrigues, até o próximo vídeo, é isso aí, tamo junto.